Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 134, hoje dia 26 de março, dia seguinte ao aniversário de 113 anos do Galo, que foi fantástico. É lógico que eu não posso deixar de falar aqui e dar os parabéns pra galera da comunicação do Galo, que, velho, eu fiquei emocionado o dia inteiro, principalmente na hora da música, né, do 113, o rap. E assim, foi fantástico, o dia inteiro, parabéns pra galera, conseguiu representar, homenagear ídolo, fazer a gente lembrar de momentos legais, a história, momentos importantes, enfim. Foi um show, assim, porque, né, a questão de estar em casa e de não poder festejar, estar muito tempo sem jogo, tudo isso, tudo que a gente está passando e tal, talvez esteja me deixando um pouco mais sensível, mas eu tô realmente, fiquei muito emocionado ontem, principalmente no rap, né? E na parte do Marinho, do Thiago, e também da parte do Vux, quando ele fala do futebol feminino, da nossa tradição e de mudar a visão. Inclusive ele fala, né, sobre a gente não ser o próprio rival, a gente se ligar que o tempo mudou, que agora a gente vai começar a disputar título e tal, que tem muito a ver com o que eu falei no último resenha, que tem muito tempo, inclusive, que eu não gravo, porque tá rolando uma obra aqui perto de casa, vai ter um barulho, mas se não for assim eu não gravo, velho. E aí, tal, por isso mesmo que eu tô gravando menos, mas hoje eu quero falar. E aí, o último resenha da massa que eu gravei, eu falei sobre isso, abrir mão do DNA, essa história de, o Galo tem que jogar assim, o Galo tem que jogar de tal jeito. Velho, a gente vai trazer os melhores jogadores, os melhores treinadores, vão aceitar o que está funcionando agora, esquece tradição, velho. Nesse caso, porque vai parecer que eu estou contradizendo, mas não. Esquece DNA, eu mantenho o que eu disse sobre forma de jogar, jeito que a torcida gosta e tal, não sei o que, pro jogo, pensando em título. Mas o vídeo de hoje é sobre essa ideia aí do Virgílio Guimarães de mudar o nome e o escudo do Atlético, que eu sou totalmente contra e vou explicar por quê. E eu até acho que muita gente, assim como eu, nem tocou nesse assunto ontem, porque a matéria é de anteontem. Desculpa a barulheira, galera, não tem jeito. A matéria é de anteontem e ninguém falou sobre isso ontem. E que bom, porque a galera, tipo, velho, hoje não, hoje vão curtir, vão festejar, vão emocionar aqui, comemorar e tal. E ó, TV Galo, equipe de comunicação toda, multimídia, galera toda que eu conheço, que eu não conheço, tá todo mundo de parabéns porque foi muito foda. Beleza? Então vamos falar desse papo do Virgílio Guimarães. Ele mandou uma carta para os conselheiros, que tem um bom sinal, eu vou falar lá no finalzinho, fica aí. Ele propõe a mudança de nome do clube e colocar Galo no nome e no escudo, trocar pelo Clube Atlético Mineiro, né, CAM, as iniciais. E eu sou muito contra, e aí eu fui ler a carta que ele mandou para os conselheiros e eu vou, assim, discordar da maioria e explicar por que eu discordo, e é isso, né, cada um tem a sua própria visão sobre o que acha da ideia, mas as justificativas dele, a maioria, não fazem nenhum sentido. E eu vou começar a falar delas aqui, é lógico, eu não vou ler a carta, eu pontuei aqui. E aí, bom, a ideia dele é basicamente que a identidade é um patrimônio, que eu concordo, e que tem que passar por modernização. Eu também concordo, mas não é o caso do Atlético mudar por isso. Porque o Atlético tem identidade, e o escudo do Galo é dos mais modernos do país, né? Muda-se de escudo, basicamente, por uma questão de identidade ou modernidade. Identidade é igual o Atlético Paranaense ou o Atlético Goianiense. Eu acho que o Barcelona de Guayaquil deveria fazer. São clubes que começaram imitando algum e acabaram dando certo, né? E aí você fala, pô, um clube grande, igual o Flamengo do Piauí, Fluminense de não sei aonde, Botafogo da Paraíba, são times que começaram imitando algum outro time e acabaram dando certo.
E aí você fala, não, precisa mesmo, precisa ter identidade própria. Não é o caso do Atlético. O Atlético é o Atlético original no Brasil, e a gente vai falar mais pra frente um pouco sobre o nome, que é um erro, e ele fala isso mesmo, e faz sentido o que ele fala, mas todos os outros clubes seguiram o erro do Atlético. A gente vai falar mais adiante. Então o Atlético tem a própria identidade. É a mesma coisa do Flamengo mudar de escudo ou de nome porque foi imitado pelo Flamengo do Piauí. Não faz sentido. Barcelona mudar porque o Barcelona de Guayaquil adotou o próprio nome e o próprio escudo. Não faz sentido. O Atlético é o original. Tanto que o Atlético Paranaense era a camisa do Flamengo, escudo do Flamengo, nome do Galo. O Atlético Goianiense era camisa do Flamengo, escudo do São Paulo e nome do Galo. Então, né, o Patrocinense mudou aí há pouco tempo, porque era exatamente o escudo do Galo. Enfim, então o Atlético não precisa de identidade, o Atlético tem identidade. Os outros clubes é que estão fugindo da identidade de Atlético, porque o Atlético é o original. Modernidade. Muitos clubes mudam por modernidade e a ideia quase sempre é simplificar o escudo. Eu gosto muito de escudo igual do Corinthians, igual do Vasco, igual o do Santa Cruz. Para mim é o escudo mais bonito do Brasil e é impossível desenhar o escudo do Santa Cruz. E os times que mudam de escudo normalmente buscam simplificar ao máximo, que é deixar uma marca mais forte, para simplificando essa marca, né? Aconteceu no Manchester City, aconteceu na Juventus, que, por outro lado, na Itália o escudo não tem tanta identificação assim, né? As camisas têm mais identificação do que os escudos. Os clubes, vai lá mudar a camisa do Milan, por exemplo, os caras vão querer te matar, mas o escudo eles não se apegam tanto, porque no futebol italiano a identificação maior é com a camisa. Então a Juventus mudou, colocou uma marca super moderna e tal, eu não gostei, mas beleza, eu gosto de cara de escudo mesmo. E o Atlético junta as duas coisas, cara de escudo de clube e simples. Eu acho sensacional o escudo do Galo. Simples e muito forte, muito imponente na verdade. O São Paulo é parecido, um escudo muito simples, muito forte e tem identidade própria. É outro exemplo, só para falar assim, escudo legal, é muito complicadão, cheio de desenho, não. Atlético, São Paulo tem escudos simples. O próprio Cruzeiro, quando coloca as estrelas soltas na camisa, para mim é muito legal. Assim, eu acho uma marca forte e simples. Eles tiram o escudo, eles colocam só a estrela. A Cruz de Malta do Vasco é um dos componentes de marca mais legais para mim no futebol brasileiro, é a Cruz de Malta do Vasco. O Atlético tem também o Galo Volpe, que é muito legal e é um componente de marca, assim, né? Igual aquele escrito Galo lá do começo dos anos 2000, ficou marcado também, é usado até hoje, enfim. Tem essas coisas. E o Atlético não precisa modernizar. Um clube com escudo muito complicado traria para a marca igual a do Atlético, simples, forte e com identificação forte. Então, não é o caso do Atlético, não precisa fazer isso, nem por identificação, nem por modernidade, beleza? Aí ele fala na carta que a gente mudou de nome 3 vezes e escudo 9 vezes. Eu discordo completamente. Primeiro que para mim a gente não mudou de nome. O nome do Atlético, eu vou explicar mais pra frente, é Atlético Mineiro. O nome do Atlético é esse. É errado, os meninos erraram lá em 1908, muito normal, que eles entendessem errado e falassem, beleza, a galera gostou, vai ficar assim mesmo. Mas é um erro, beleza? Mas o nome do Atlético, na minha opinião, é Atlético Mineiro. Então a mudança que ele fala provavelmente é de Atlético Mineiro Futebol Clube para Clube Atlético Mineiro, e a terceira mudança provavelmente que ele fala, eu acho que é da grafia, dos TH, o clube, né, tornar aportuguesado com E no final, enfim. Para mim isso nem é mudança de nome. Nos dois casos mudou razão social e grafia, né, para o português, normal. Então não teve mudança de nome, na minha opinião. E mudança de escudo teve uma, né, daquele escudo oval que é lindo para o escudo atual. E aí, velho, é lógico que vai modernizando a questão gráfica, a questão de design. E aí eles vão adequando. O escudo era cheio de coisa quadradona. Em alguns anos, eu até postei ontem,
ano a ano, uma arte que eu fiz contando a história resumida de cada década do Atlético. E aí você vê os escudos, né? Tem uns que não é arredondado a parte de cima, sabe? É meio quadradão assim. E as letras também não eram redondinhas. As listras do escudo não eram simétricas. Então, tipo assim, é muito mais por deficiência de tecnologia e design da época do que mudança no escudo. Não mudou o escudo. Só uma vez, aí sim. Mas de lá pra cá, o escudo foi se adequando, foi ficando mais simétrico, foi ficando mais bonito, mais arredondado, mais, né, depois colocaram o outline, enfim. É questão de aplicação, pô. Não mudou o escudo. 9 vezes? Mudou 2. 9 não. Beleza, ele fala que mudou a sede de Lourdes, dispensou, ele fala que dispensando a sede de Lourdes, não é bem assim a história e tal, mas aí não tem nada a ver com o assunto, não vou, tá? Mas é um erro. E aí ele fala que nós adotamos Galo. E isso é normal, tá, gente? Quase todas as torcidas têm um apelido como eles chamam o próprio clube. Ninguém fora da torcida do Corinthians chama o Corinthians de Timão, né? O Inter de Colorado, não, beleza, Colorado até todo mundo chama de Colorado, mas o Paysandu de Papão, o Bahia de Esquadrão de Aço, isso são nomes que a própria torcida dá, o Botafogo de Glorioso, o Galo, Galo. É a torcida que dá esses nomes e quase todas têm próprio nome, né? O Boca Juniors tem Xenese e os milionários, o River, que eram chamados de milionários, eles falaram, beleza, demorou, igual a gente faz com a Cachorrada, inclusive Cachorrada Podcast está parado, óbvio, a gente pode ficar recebendo visita e tal, mas a gente adotou Cachorrada também, que era uma zoeira, e aí a gente falou, beleza, tudo bem, é legal ser Cachorrada. O Galo é um desses casos. Você não muda de nome porque a torcida criou um apelido próprio para o time. Né? O Inter não vai virar Colorado, sacou? Não faz sentido isso. Né? O Palestra, né, mudaram por necessidade, mas tinham 2 times chamados Palestra, por questão histórica. E aí é o que eu vou falar aqui, que ele falou depois na carta, depois de falar que o Galo a gente adotou, que é normal, ele fala que Atlético já é uma palavra diluída, porque Atlético, ele tem razão, Atlético é razão social, é um erro, os meninos erraram, Atlético Mineiro é um erro, tá? O Atlético deveria chamar Mineiro de acordo com a lógica, assim como o Grêmio deveria chamar Porto Alegrense. Grêmio de futebol também é razão social. Esporte Clube do Recife, deveria chamar Recife. Clube Náutico Capibaribe, deveria chamar Capibaribe. O resto é razão social. Atlético, Grêmio, Esporte, Náutico. Nesses casos é razão social. Por isso a gente é reconhecido como mineiro, porque em todos os lugares Clube Atlético é razão social e depois vem o nome. E aí o pessoal vê Atlético, Clube Atlético Mineiro. Ah, tá, o time chama Mineiro. É um erro deles pra cá e não tem problema nenhum. E eu vou falar por que não tem problema nenhum. Mas é verdade, o Atlético é diluído. Por quê? Porque os meninos erraram lá em 1908 e todos os times que vieram depois, como Atlético no Brasil, imitaram esse erro. Então tem um monte de clube atlético no Brasil que é chamado pelo nome da cidade, Minas, Patrocinense, Paranaense. E esse deveria ser o nome do time, não Atlético. Beleza? Mas a gente adotou o Atlético e eu tenho uma teoria. É porque, na época, o Atlético de Madrid era um pouco mais velho e o Atlético de Madrid, ele é um clube dissidente do Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao nem chama Atlético de Bilbao, chama Atlético Clube, igual o de São João del Rei. Então eles chamavam Atlético Clube, foram para Madrid estudar e criaram o Atlético Clube de Madrid. E aí, como o Real Madrid chama Madrid, eles tiveram que chamar de Atlético. Quando separou, né? Ah, beleza, agora nós já estamos independente aqui do Bilbao, vamos ficar, o nosso clube aqui é de Madrid. E aí até manteve o escudo parecido e tal, a história é bem legal. E aí eles adotaram o Atlético. Por quê? Já existia um Madrid na cidade. Então, né, diferenciar, porque tinha 2 Madrid na cidade.
e aí o Atlético ficou sendo chamado de Atlético, e aí o Atlético aqui do Brasil, na minha sugestão, né, uma questão que eu já pesquisei, não achei algo que comprovasse isso, mas provavelmente o Atlético de Madrid já era mais falado e o Atlético falou, não, beleza, a gente vai ser o Atlético Mineiro. E aí virou Atlético Mineiro Futebol Clube, que é uma razão social. Então, para mim, o nome é Atlético Mineiro. Aí eles falaram, não, tá repetindo aí esse negócio, então vamos mudar. Clube Atlético Mineiro, que o nome deveria ser Mineiro, mas a gente aqui adotou Atlético no Brasil, por causa do Galo. O resto do Brasil que adota Atlético, quando o clube chama Clube Atlético alguma coisa, é por causa do Galo, que volta lá naquela questão de identidade. O Atlético do Brasil é o Galo. Beleza? Os outros países, né, da América do Sul chamar a gente de mineiro porque eles entendem o Atlético, o Clube Atlético como razão social, não tem problema nenhum. Tanto é que, na minha opinião, a maior instituição esportiva do planeta, aqui a gente chama de Real. E o Real, na verdade, se chama Madrid. Lá eles chamam o Real de Madrid. O Real veio em 1920, que os reis davam título de Real lá para os clubes, tanto tem a coroinha, que adotaram aqui como tríplice coroa, não tem nada a ver com a tríplice coroa do Real Madrid, tem a ver com o título de Real, Real Madrid, Real Betis, Real não sei o que, todos têm a coroinha e o nome Real. E aqui no Brasil a gente chama a maior instituição esportiva do planeta pelo nome errado. Então na América do Sul eles chamarem o Galo de mineiro, não tem problema nenhum, velho. É o Galo ficar ganhando Libertadores, 200 Libertadores e todo mundo chamar de mineiro, qual o problema? Pra mim tá ok. Né? O Real Madrid a gente não aprende a chamar aqui e é o maior campeão do planeta. Qual que é o problema deles chamarem a gente de mineiro? Não tem problema nenhum. Minha opinião... Desculpa aí, seu Virgílio, não faz sentido. Então, ele fala, essa é pior, né, velho? Ele fala que mineiro, reconhecido como mineiro lá fora, fica parecendo que é de time de mineração. Mas, porra, qualquer cidadão mineiro deveria ser reconhecido como funcionário de uma mineradora, porque o estado se chama Minas Gerais, aí não tem problema, não é questão do Atlético. Se chamar de mineiro não pode ser um problema. Então muda o nome do estado, porra. Aí vai virar Clube Atlético, nome do estado. Enfim, essa não teve nada a ver, velho. Eu, Virgílio, nada a ver. Aí ele fala assim, nós somos campeões da América e pouco sobrou. Porra, é aquele negócio que eu falei, né? O Real Madrid a gente chama de Real, mas lá eles chamam de Madrid. O nome do clube é Madrid. E é o super campeão do mundo, assim, né? De Champions League, espanhol, mundial, enfim. Não faz sentido. Né? Ah, chamam a gente de mineiro, isso é um problema. Não, não é um problema. Continua ganhando Libertadores e eles chamando a gente de mineiro, que pra mim tá ok. E aí ele fala, marca é patrimônio. Eu concordo com isso. Por isso a gente tem uma marca forte, uma marca moderna, uma marca com identidade. Pra que a gente vai abrir mão disso? Pelo amor de Deus, começar do zero, olha o barulheiro, desculpa. Recomeçar do zero, né, perder um patrimônio como esse, não faz sentido, né? Então, preferi parar, desculpa. Então é isso, mantenha a marca que a gente tem, usa o Galo Volpe, usa mais, varia, e aí eu vou falar a melhor parte dessa carta. Espera aí, espera. Ah tá, desligou. Então eu vou falar a melhor parte dessa carta. É que ele fala assim, que ele pede para, através de uma emenda estatutária e aprovação legal, fazer essa mudança no escudo e no nome. E não, essa mudança para mim, essa sugestão é péssima. Mas façam sim mudanças estatutárias da forma legal para modernizar o Atlético, para abandonar algumas tradições que são presas em estatuto. Por exemplo, usar o Galo Volpe em uma camisa uma vez ou outra no lugar do escudo, para mim seria ótimo. Mudar o estatuto que fala que o Atlético tem a camisa 1 e a camisa 2 que tem que ser branca, porque a camisa 2 é a mesma coisa do escudo quadradão, que ele chama de mudança no escudo, não é? Era uma restrição. Todo time
que aqui no Brasil a gente não tem a tradição de ter camisa única, aqui no Brasil a gente repete camisa, então todo time tinha uma segunda camisa branca, que era por restrição, porra. Agora a segunda camisa moderna, na Europa toda, no mundo inteiro, usa camisas coloridas, e a gente pode fazer isso também. Tem várias mudanças de estatuto para modernizar o clube, façam isso, e essa é a minha opinião. Falei, eu vou falar numa live lá no meu Instagram, hoje à noite, sobre isso. Beleza? Grande abraço, galera, vocês não somem não.